seja bem-vindo. Eu quero agradecer a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje para mais uma leitura da Palavra de Deus. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai esteja com todos os irmãos. Meus queridos irmãos e queridos amigos, hoje o estudo da Palavra de Deus se encontra no livro de João, no capítulo 14, versículo 1 a 3. E o tema desse estudo é o seguinte: virei outra vez. Isso é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vem e nós não temos dúvida que Ele mesmo vem e está mesmo às portas. E o texto se encontra no livro de João, no capítulo 14, versículo 1 a 3, que diz: Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe terias dito: vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus queridos irmãos e queridos amigos, como nós sabemos, já se passaram quase 2000 anos desde que Jesus prometeu voltar. Como podemos ajudar as pessoas a ver que essa promessa é relevante até mesmo para a nossa própria geração? Através desse estudo, dessa leitura de alguns textos bíblicos, nós vamos entender qual é o propósito do nosso Salvador. E muitas vezes, no livro do Apocalipse, também temos os textos que nos mostram que Jesus prometeu a sua vinda. Venho sem demora. No livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11, podemos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse, no capítulo 3, versículo 11. Diz a palavra de Deus: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por isso, meus queridos irmãos e queridos amigos, nós temos que estar firme, estudando a palavra de Deus, firme com a esperança de que o nosso Salvador prometeu a sua vinda e logo Ele virá. Ainda no capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 7, diz: Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por isso, meus queridos irmãos, devemos estudar a palavra de Deus, guardar essas palavras no nosso coração e estar preparado para a volta do nosso grande Salvador. A expectativa de sua breve vinda impulsionou a missão da Igreja Apostólica e encheu de esperança incontáveis cristãos ao longo dos séculos. Mas, gerações após gerações, passou, e esse evento prometido ainda não ocorreu. E assim, muitos se perguntam: por quanto tempo mais teremos que pregar que Jesus voltará em breve? Meus queridos irmãos, essas palavras geraram uma expectativa irreal? No livro de 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 4, diz a palavra de Deus: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde do princípio da criação. E muitos cristãos se queixam
do longo atraso. Mas como nós, de facto, sabemos que é um longo atraso, qual teria sido o tempo certo para Cristo retornar? Conforme nós sabemos, Ele não deu nem dia nem a hora. Mas eu sei que muitos estão ansiosos com a sua vinda. Teria sido há 50 anos, 150 ou 500 anos? O que de facto importa é a promessa bíblica, irmãos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pareça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. É por isso que nosso Deus ainda não veio, porque Ele não deseja a morte de ninguém. E Ele quer que nós todos se arrependemos e podemos ser salvos. Apesar dos longos séculos passados, desde que Jesus ascendeu ao céu, a promessa da sua vinda permanece sendo relevante até hoje. Por quê? Porque tudo que temos é uma vida curta, irmãos, seguida por um descanso inconsciente na sepultura. E então, a ressurreição final. Nenhuma oportunidade posterior de mudar nosso destino. No que diz respeito aos mortos, visto que todos eles estão dormindo e conscientes, a segunda vinda de Cristo não tarda mais do que algum instante depois que morrem. Para você, assim como para todo o povo de Deus desde épocas passadas, o retorno de Cristo não tardará mais do que alguns instantes após a sua morte. Isto significa muito em breve. É assim como nós dormimos uma noite de sono tranquilo, nós acordamos, também aqueles que estão na sepultura, quando vier o nosso Salvador, para eles é como dormiram em pouco tempo. Cada dia que passa é um dia menos para a gloriosa aparição do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Embora não saibamos quando Ele virá, podemos ter certeza de que Ele virá. E isso é o que realmente importa, irmãos. Um certo pastor pregou num sermão argumentando que não se importava com o tempo que faltava para Cristo voltasse, mas que estava convicto de que Ele voltará. Essa lógica funciona também para você? Ela pode ajudá-lo se estiver demasiado, porque Jesus ainda não retornou? Meus queridos irmãos, não tenhamos pressa. Temos que manter preparado para que possamos receber o nosso Salvador. O importante é nós estudarmos a palavra de Deus e estar preparado para a sua vinda. Se Ele vem amanhã ou vem depois da manhã, Deus é quem sabe. Nós temos que estar com o nosso foco firme na promessa que Ele vem e está preparado para a sua vinda. Eu quero agradecer a todos, queridos irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa vos abençoar. Até a próxima leitura da palavra. Não esqueça de compartilhar o vídeo e dar um gosto. Que Deus abençoe os irmãos e queridos amigos e os seus familiares. Amém.